era a gente falar da investida da Sony no mercado de PC Gaming. Eu acho que a Sony vem repensando as suas políticas, principalmente por conta do que a Microsoft fez nos últimos anos. É interessante até porque a Microsoft hoje parece estar um pouco mais indecisa, um pouco mais reticente e fazendo demissões, né? Fazendo algumas movimentações que indicam que a coisa não vai muito bem. Eu sei que eles não estão nada satisfeitos com as vendas da linha Series. Tem até rumores de um portátil, tá? Outro dia eu vi rumores de um portátil Xbox para de repente entrar na vibe aí do Steam Deck. Mas a Sony, a verdade é que, deixa eu olhar aqui, eu mandei isso até na pauta para você, de quantos jogos que eram antes exclusivos ela já lançou para o mercado de PC. Eram 20 e tantos jogos, o Eu cheguei a Ítalo. ver isso. Eram 20 e poucos jogos exclusivos que do ano passado para cá foram liberados para o mercado de PC Game. Não bastasse isso, a gente já falou também aqui no mês passado, a Sony liberou que o PSVR 2, que até então tinha vendas bastante modestas, mas que ele fosse utilizado, fosse compatível também com o PC VR. E a gente viu o que aconteceu. Teve uma corrida aí às lojas, e um movimento até que você já tinha me sinalizado, que você falou assim, Bruno, a nível de hardware, o PSVR 2 ele tem algumas características bem melhores até do que o próprio Quest 3, não foi isso? Sim, que você comentou comigo. Aí, ó, só para a título de comparação, é isso mesmo, foram 22 jogos exclusivos do PlayStation que foram lançados para PC. A Sony, aqui em março desse ano, emitiu a nota que estava pausando a produção do PSVR 2 porque as vendas estavam insignificantes. A gente tem aqui um total, mais ou menos, de 2 milhões de unidades vendidas, segundo uma reportagem da Bloomberg. Isso também, números aí de março desse ano. 2 milhões de unidades contra, sei lá, acho que são mais ou menos 50 milhões de PS5 vendidos, né, Ítalo? Então, não chega nem a 10% da base, se eu não estiver errando aqui no número de PS5 comercializados. E aí teve uma explosão, né? Teve uma explosão das vendas do PSVR 2 com essa agora compatibilidade com o PC VR. Então, o Ítalo, a gente pode deduzir que a Sony, de repente, começou a olhar para o mercado de PC VR e acho que para o mercado de PC Gaming como um todo, com muito mais, vamos dizer assim, com muito mais positividade, vou colocar dessa maneira, porque antes ela adotaria uma conduta mais restritiva, não, que é a Sony só no PlayStation, não tem jeito. E agora não, ela já está, acho que deve-se a isso muito o movimento que Xbox fez. Ela falou, não, a gente vai ter jogos que antes eram exclusivos e você vai poder jogar por aqui também. Com isso ela faz dinheiro, porque está vendendo jogos com o selo dela, e de repente atrai uma galera para olhar com um pouco mais de carinho para a biblioteca do PlayStation. Mas aí eu quero que você fale aí também da sua percepção sobre essa chegada do PSVR 2 para o PCVR, porque eu vou, na sequência eu entro aqui com os números do tamanho desse mercado, Ítalo. Sim, então, a gente tem a chegada do PSVR 2 no PC. Olhando aqui os status da Steam hoje, ele ocupa 0,35% da base de usuários da Steam, né? 0,30, isso aí, desculpa, 0,35% de todos os headsets cadastrados na Steam é o que ele ocupa, né? Ainda é muito pouco, né? Mas a velocidade que ele subiu no ranking da última posição, ele já ultrapassou o PSVR 1, que era usado tipo como uma emulação e tudo mais, ultrapassou diversos outros headsets na largada, e está aqui já no ranking, né? Em algum lugar, né? Digamos assim. O fato dele ser compatível, é aquilo que eu falei, ele tem algumas características melhores do que o Quest, exceto a lente, né? Mas ele tem uma coisa muito boa,
que o Quest, entre aspas, nunca vai ter, que é a questão da latência. Quando a Meta abandonou o projeto do Oculus Rift, que era cabeado, que tinha uma saída de vídeo, e foi para o Quest, que era streamado pelo USB ou streamado wireless, o vídeo, eles assumiram uma posição ali, né? Sim. Que é contar com a banda do USB da pessoa ou contar com o roteador da pessoa ser um bom roteador. Só que quando você instala um PSVR 2 no PC, você tem o benefício de que o vídeo está saindo sinal de vídeo limpo do cabo. Então, a experiência que você tem de PSVR no PC é como se você tivesse no PlayStation, porque o cabo está passando vídeo limpo. Ele não tem artefatos de compressão, né? Sim. Apesar do Quest 3 ter uma lente melhor, né? Então as coisas serem mais nítidas, porém no PSVR elas são mais responsivas e elas são mais limpas, digamos assim, né? A gente tem essa diferença. E a questão, que é aquilo que a gente já vinha falando, que quem tem um PlayStation 5 com PSVR ou que tem um PlayStation 5, mas estava na dúvida entre comprar um Quest ou um PSVR para rodar também no PC, essa pessoa já não tem mais dúvida. Porque se ela tem os dois e não tem um dispositivo de VR, Sim. ela vai comprar o PSVR, porque ela vai ter mais lugares para jogar. Né? Se não for um jogo específico que estiver limitando essa compra, né? Se ela quiser uma biblioteca maior, esse é o caminho. Né? Então a gente tem essa questão. E voltando aqui, PSVR sempre foi uma coisa de nicho, VR sempre é uma coisa de nicho, que é um nicho ainda pequeno, né? Mas esse movimento da Sony, bem como os outros 22 jogos, né, que ao longo do tempo, não são VR, jogos VR, mas os 22 jogos que vieram que eram exclusivos e deixaram de ser entrando na Steam, com esse movimento a gente consegue perceber que a Sony vai estar sim mais presente no mercado de PC para os próximos anos. Eu não tenho visto mais jogos Sony com aquela tag de Only on PlayStation. Estou vendo mais isso. Né? Sim. Ela tem os contratos dela de tempo exclusivo, que, por exemplo, deve vir com GTA 6, é outro rumor também, que a Sony tem contrato com a Rockstar para marketing, né? Então, certamente vai vir um bundle ali do PlayStation e tudo mais. Os trailers, os próximos trailers de gameplay do GTA, é possível que apareça só o logo do PlayStation, apesar dele ser multiplataforma, esse tipo de coisa. Mas é isso. A entrada no PC